Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Sempre gostamos de falar, um ensinamento muito importante e relevante mesmo do Senhor Cristo Jesus, em que ele diz em João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse ensinamento do Senhor Cristo Jesus, ele é uma chave, né? Para o nosso crescimento como seres espirituais e para a nossa expansão de consciência, para a nossa evolução, para que nós possamos efetivamente vencer as nossas mazelas, inferioridades, aquilo que nós trazemos de maus hábitos, crenças errôneas, tudo aquilo que impede a nossa evolução, um voo espiritual bem mais forte e bem mais alto. Muito bem, o nosso tema de hoje, como está colocado aqui, é: sua vida foi planejada antes da reencarnação? É um questionamento e muitos de nós podem, em cima dessa pergunta, pensar, imaginar, né? Bom, pode até ter sido planejada, mas eu, no momento, não me lembro. E, se isso é verdade, nós vamos colocar aqui, fazer umas menções às situações vinculadas a esse planejamento reencarnatório. Como que isso ocorre, como se dá, quais são as possibilidades, qual é a efetiva participação de um ser que vai reencarnar na sua programação, ocorre tudo de uma mesma forma, quais são as particularidades. Então, é um tema muito rico, muito interessante e, naturalmente, nós não vamos esgotar este assunto numa palestra. E, de pronto, nós vamos indicar um livro que está intimamente relacionado ao tema desta
desse questionamento, né, o tema da palestra de hoje, e que tem muito a ensinar, esclarecer. É um livro riquíssimo de exemplos e ele é muito bem, as situações são muito bem trabalhadas e explicadas à luz da ciência espiritual e, claro, com o paradigma, com o viés, com a ideia-verdade da reencarnação. O livro é o Missionários da Luz, a psicografia é do Chico Xavier e o espírito que ditou a obra é o André Luiz. Muito bem. Nós vamos direto aqui ao ponto da chamada reencarnação de Segismundo, que é um tema, de certa forma, bem conhecido, bem falado pela espiritualidade e nas casas espíritas. O primeiro aspecto é, nesta reencarnação de Segismundo, o que chama a atenção de início? Então, nós temos que situar ou nos situar dentro do contexto dessa obra e colocando o enfoque nesse questionamento. Trata-se de um casal, Adelino e Raquel, que possuem um filho de cerca de 3, 4 anos e que vivem numa casa de subúrbio, mas uma casa confortável, e têm uma vida que nós vamos dizer assim, dentro de um padrão, à época, né, do que o livro foi lançado, um padrão de uma classe média. E começa então a desenrolar neste livro e nessa história a vivência, experiência e algumas alterações comportamentais do Adelino, que é o marido. O que se passa? Ele começa a dormir muito mal, ele começa a ter variações de humor, ele fica então, assim, como se diz, né, estressado, nervoso, e ele relata depois de questionado pela sua mulher por que ele estava com essas alterações, ela insistiu, ele não se manifestava, mas ele conseguiu então falar e colocou que ele estava tendo pesadelos. E nesses pesadelos era um pesadelo recorrente em que ele se via frente a uma pessoa, que ele se aproximava, estendia a mão, mas quando esse toque de mão, quando essa aproximação ia se concretizar, ele sentia um grande medo, um pavor, e ele tinha a sensação de que ele corria perigo, que ele poderia ser assassinado. Então, começa aí a atuação no livro e as explicações do André Luiz em razão, no caso específico, né, porque tem outros temas também, neste caso específico da reencarnação de Segismundo, a explicação do porquê, o que estava efetivamente ocorrendo, o que estava por trás disso, qual era a causa efetiva desse, vamos chamar assim, desse descompasso, desse, podemos dizer, desse distúrbio que estava ocorrendo com o Adelino. Na contraparte espiritual, e agora nós vamos nos vincular, vamos nos ver, ou vamos colocar foco na situação com uma visão espiritual. O que estava acontecendo? O Adelino, ele realmente tinha essa sensação, não era um mero pesadelo sem razão de ser, existia uma motivação. E a motivação, além de real, ela era justificada e forte. Esse indivíduo que, nos desdobramentos,
quando Adelino saía do corpo e que estendia a mão e que procurava fazer um contato e que depois era rechaçado, que ele tinha esse medo e ele voltava rapidamente para o corpo, acordava assustado, suando e tudo, era o Segismundo. E quem era o Segismundo? O Segismundo foi um indivíduo que, em vidas passadas, teve um problema sério de relacionamento com ele, Adelino, com a Raquel, agora mulher do Adelino, e este problema envolvia um triângulo amoroso. E, para resumirmos esse aspecto, para nós entrarmos no aspecto, vamos chamar, da reencarnação em si, o que aconteceu? Adelino foi assassinado por Segismundo e a Raquel, agora a Raquel, na outra vida, ficou numa situação muito, muito delicada, muito difícil e ela acabou num prostíbulo. Essa é, resumidamente, né, numa síntese bem apertada, essa história. Então, a dificuldade do Adelino, ela era real, porque ele sentia a aproximação do Segismundo e quando isso ocorria, aquelas situações do passado vinham à tona. E vinham à tona nessa forma do medo, achando que ia ser assassinado. Então, aquelas sensações, aquela situação do pretérito, ela emergia com grande força. E então, aquilo trazia o desconforto, o desequilíbrio para ele. Mas essa aproximação, ela estava sendo feita não somente para um apaziguamento da situação, como fazendo a espiritualidade, fazendo uma intermediação para que essas sensações, para que esses sentimentos pudessem ser diminuídos. É porque, para a solução dessa situação, fazia-se necessário a reencarnação do Segismundo justamente naquela família. Era necessário que a Raquel recebesse o Segismundo, o antagonista do passado, que se tornou antagonista dela e dele, do casal, como filho, para que eles pudessem trabalhar todo aquele acontecimento do passado, para que pudesse ser resgatada uma convivência pacífica. Esse casal já tinha um filho de 3 para 4 anos, e numa parte do livro é muito interessante, mostra como Alexandre, que era aquele que instruía, que acompanhava o André Luiz nesse tipo de tarefa, como que ele utiliza daquela criança para sensibilizar o pai, que estava muito taciturno, nervoso, para a questão da oração, trazendo-o para a vida espiritual, mostrando para ele, dentro da possibilidade de uma criança de 3, 4 anos, a questão da suavidade, da vida maior, da vida espiritual, da oração, de como aquilo era importante para o reequilíbrio. Muito bem. E o que se passou? O Segismundo, ele já estava convicto da necessidade da sua reencarnação, da sua volta como encarnado naquela família. Ele havia pedido muito à espiritualidade essa possibilidade. E é o Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Nicolas é já aqui uma figurinha carimbada, né, Nicolas? Aí, olha, ele voltou tem pouco tempo. Bom, mas o que acontece? Ele então estava pediu muito a espiritualidade e depois de um tempo X de uma preparação,
foi realmente franqueado a ele, foi possibilitado a ele este retorno. Então, ele já se encontrava fazendo todo o necessário aparato de aproximação com a família. Porque quando vai ocorrer uma reencarnação, e principalmente uma reencarnação em que ela é efetivamente programada, depois nós vamos falar das que não são programadas, que vamos dizer assim, vem no piloto automático, né? É uma coisa diferente, mas esse tipo de encarnação em especial, o espírito que vai voltar à Terra e vai reencarnar numa determinada família, antes do nascimento, às vezes um ano antes, depende, 1 ano e pouco, ele já está ali fazendo uma interação com o pai, com a mãe, com os irmãos, e principalmente ele já está realizando um casamento energético, se a gente pode dizer dessa forma, com aquela que vai ser a sua mãe, a sua genitora. Por quê? Porque ele tem que acoplar as energias matérias que estão no seu perispírito, ele tem que acoplar a sua natureza com a natureza da mãe. E neste trabalho, muitas vezes, a futura mãe sente, entre aspas, do nada, um desconforto, ela sente algo diferente, não sabe direito o que está acontecendo, ou às vezes sente um grande bem-estar, ela sente uma certa saudade de não sei o quê, ou melhor, de não sei quem, né? Por quê? Porque já está havendo esse casamento energético que é extremamente importante e necessário para que a reencarnação tenha sucesso. Porque a encarnação, aí nós vamos para um aspecto tecnicamente falando, ela é uma coisa que exige muito cuidado, são muitos passos, são muitos níveis de aproximação, são muitas tarefas que têm que ser realizadas para que se obtenha o sucesso e que efetivamente a criança possa nascer e vir no corpo físico que vai ser desenvolvido. E o que acontecia com o Segismundo? Porque nós temos que ver a interação do pai terreno, da mãe terrena, a criança ali no caso, ela estava, como se diz aí na gíria, estava de boa, ela não tinha nenhum problema com o Segismundo, então ela podia só ajudar, não existia antagonismo. Mas o próprio Segismundo, ele tinha dúvidas se aquilo daria certo. Ele tinha principalmente a necessidade de que seu futuro pai o acolhesse efetivamente como filho, que existisse ali um perdão para que as energias pudessem ser trabalhadas e melhoradas para que a encarnação então pudesse frutificar. E quando o ser vai reencarnar, ele já está, por exemplo, no chamado plano astral, está na espiritualidade, ele já está apto a isso, ele começa a regredir nos aspectos, muitas vezes mentais, sentimentais, dúvidas, aquelas vivências das outras encarnações que ficam gravadas, que ficam impregnadas no perispírito, elas começam a brotar, elas começam a borbulhar. E no caso dele, como ele foi aquele que tirou a vida do Adelino e prejudicou muito a Raquel, vinha todo um sentimento, tudo como que misturado de remorso, medo, expectativa pelo que seria a vida dele, se ele seria bem recebido, se aquela encarnação seria daria frutos, vamos dizer assim, dentro do que ele estava querendo para trabalhar a sua recuperação espiritual. Então, nesses envolvimentos,
nós temos que perceber que existe todo um contexto energético que fica pairando, que existe, muitas vezes você vê um pai, uma mãe, um filho, a mulher está esperando outro filho, então está ali aquele painel do mundo físico. Mas existe um painel, existe uma situação, existe todo um contexto que nós vamos chamar de energético, espiritual. E esse contexto é o principal para que as coisas corram muito bem ou não. Para que aquela criança venha, nasça bem, ou muitas vezes que aquela reencarnação seja abortada. Abortada que eu estou dizendo não porque a mãe fez um aborto em si, mas é porque muitas vezes o próprio reencarnante, ele desiste daquela encarnação porque ele acha que não está pronto, ou ele tem muito medo, ou ele acha que vai ser uma coisa pesada, ou ele acha que ao invés de melhorar ele vai contrair mais débitos. Então, essa situação, ela é específica para cada ser. Não existe uma tabela, não existe um critério, vamos dizer assim, que a gente possa fazer uma tabelinha e falar, isso é assim, isso é desse jeito. Cada caso é visto, trabalhado pela espiritualidade como um caso único, porque as pessoas são únicas. Existem muitos casos semelhantes, mas cada um guarda a sua característica. Agora, nós vamos citar aqui, e daqui a pouco eu vou ler um texto do próprio Missionários da Luz, em que nós vamos ver como é diferente a visão, a perspectiva, o paradigma, como que a gente queira adjetivar, da situação daquele que vai reencarnar. Como a visão sobre a vida física é muito diferente daquela quando a gente se encontra aqui encarnado, porque aqui nós temos as limitações dos nossos sentidos. O André Luiz, ele estava acompanhando, então, esse instrutor Alexandre, quando esse instrutor disse a ele, olha, nós temos um caso bem interessante, que é a reencarnação do Segismundo, que tinha vinculação com esse Alexandre e outras pessoas da espiritualidade, e esse instrutor diz, olha, ele tem as suas, vamos dizer assim, os seus méritos, mas existe um aspecto do passado dele que foi muito ruim, muito negativo, que ele tem que trabalhar e recuperar. Então, essa é uma reencarnação em que você, nos acompanhando, você vai ver como isso funciona, você vai poder aprender sobre isso. Você vai aprender muito sobre essa questão, como ela efetivamente funciona. Então, o André Luiz é convidado a acompanhar o instrutor, né, o Alexandre, e eles vão para um local do nosso lar, lá da colônia, em que o André Luiz ainda não conhecia direito. E tinha um prédio lá, prédios, aliás, muito grandes, local bonito e tudo, e eles entraram num determinado prédio. E quando entraram nesse prédio, eles foram contactados por um indivíduo chamado Manassés. E eles começaram a conversar, o Alexandre falando a respeito do modelo. O modelo está pronto? Como é que está? Já está avançado? E o André Luiz fica meio assim, que modelo, voando e tal. E quando ele adentra numa sala, ele vê dois, vamos chamar assim, não posso chamar de estátua, porque não era estátua, mas dois modelos de corpos, um modelo masculino e um modelo feminino. E ele fica olhando aquilo e ele vê a perfeição das formas, não eram espíritos, eram
como se fosse um modelo vivo, né? E ele começa a perceber o funcionamento dos órgãos, o funcionamento do sistema linfático, o funcionamento do coração, veias, artérias, o cérebro, as glândulas, e ele fica, né, assim, verdadeiramente espantado com aquilo. Ele fala assim, mas o que é isso? Do que se trata? Então, ele é orientado, ele é esclarecido que aquilo ali são modelos padrão de corpos físicos que servem, por sua vez, de parâmetro para aqueles que vão reencarnar. E quando eles estão ali conversando, entra um indivíduo e, como que nem percebendo a presença do Alexandre e do André Luiz, ele fala assim para o Manassés, e aí, como é que é? O meu modelo já ficou pronto? Está tudo certo? E ele é levado para um outro local. E o André Luiz escuta o diálogo. Ele fala assim, gostei, está muito interessante, era exatamente isso que eu quero. E aí ele pergunta assim, e a expectativa de vida? Qual que vai ser o tempo previsto? E o Manassés responde, no mínimo 70 anos. E depois ele, em tom jocoso, brincadeira, fala assim, não me volta antes não, viu? Você tem aí um corpo físico perfeito para que você viva no mínimo 70 anos no plano físico. E o indivíduo fala assim, tomara que eu me torne um completista. E novamente vem as indagações do André Luiz, o que é completista, do que se trata? Então, é esclarecido a ele. Completistas são aqueles seres que efetivamente vivenciam o que tem que ser vivenciado naquela proposta de encarnação e, principalmente, se existe uma previsão de vida de 70, 80 anos, por exemplo, eles efetivamente alcançam aquela idade ou passam um pouco mais. Agora, é muito importante nós darmos a ideia de que o completista não é aquele que alcança uma idade mais, vamos dizer assim, avançada. Não é simplesmente o fato da pessoa completar 80 ou 90 anos, ou 70, 75, que ele é um completista. Ele é completista dentro daquilo que foi programado para ele. Então, pode uma pessoa desencarnar com 50, ou com 55, ou com 40, seja lá o que for, mas ele cumpriu tudo aquilo que estava previsto, tudo aquilo que foi trabalhado, tudo aquilo que foi combinado com a espiritualidade para aquela vida, para aquela encarnação. Então, o completista é aquela pessoa que consegue efetivamente aproveitar, dar o seu melhor naquela vida e cumprir com a sua programação. Esse é um ponto que deve ser esclarecido. Agora, esses modelos, eles são muito trabalhados na espiritualidade, porque tudo vai de acordo com a necessidade de cada um. No próprio caso do Segismundo, esse instrutor, Alexandre, quando ele olha o modelo, né, quando ele olha aquilo que vai funcionar como um mapa para que seja levado para os técnicos da reencarnação, que depois se transformará no corpo físico dele, ele fala assim, ótimo, realmente está tudo perfeito. O único problema que já está previsto são problemas nas artérias, no coração, o problema que ele vai ter já com 50 e poucos anos, em razão justamente do que ele realizou na vida passada e que, se ele bem trabalhar a sua vivência, pode prolongar, pode ser curado. Então, esses aspectos são todos vistos previamente pelos técnicos da reencarnação e, principalmente, quando a pessoa tem um nível evolutivo, como se diz, que já dá para conversar,
aquela pessoa já começa também, junto com a espiritualidade, a programar a sua encarnação. Então, isso tudo é discutido, isso tudo é conversado para que possa extrair o melhor daquela oportunidade. Repetindo, o caso do Segismundo, corpo perfeito, o problema nas artérias, o problema no coração, já com uma idade mais avançada. E aqui no Missionários da Luz, existe algumas citações, alguns casos, em que o André Luiz, por exemplo, diz que chegou uma mulher naquele local, né, onde se viam os corpos já sendo preparados, que ela falou assim, olha, eu tive uma conversa, fui orientada para que eu não surja no plano físico com uma aparência tão bonita. Por quê? Porque isso eu posso ser alvo de inveja, eu posso cair pela questão da vaidade. Então, foi ajustado o corpo para que ela não viesse tão bonita. Então, vocês veem como que, como eu disse há pouco, como a intenção, como o paradigma é diferente. Por quê? Quando estamos na espiritualidade e vendo a vida física no porvir, daquilo que vem, a nossa visão ela está naturalmente vinculada ao que é melhor para nós em termos de evolução espiritual. Quando se chega aqui, muitas vezes, pelo esquecimento, pela cultura, várias influências, nós estamos o quê? No reino da aparência, no reino daquilo que comumente se vive no plano físico. Uma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário de uma experiência que eu passei hoje. Eu atendi o telefone no hospital que eu faço estágio e uma pessoa me disse assim, eu acho que você pode me ajudar, eu estou desesperado. Aí eu fui ouvindo a história desse indivíduo, dessa pessoa, e ele me disse que o irmão dele estava tendo um surto psicótico. Então começou a passar pela minha cabeça, já que a gente está falando de reencarnação e que existe todo um processo anterior à nossa chegada, e me fez lembrar dessa história, que eu estou aqui pensando, quantos de nós passamos por momentos de extremas dificuldades? Então a gente pensa assim, então eu escolho passar por isso tudo? Eu escolho esse sofrimento, eu escolho o espírito, ele diante de um surto, que ele perde a noção do real, da realidade. Aí eu estou aqui pensando, quantos de nós se perde no pensamento, no sentimento? Tá, então vem dessa programação ou não vem dessa programação? Como que nós, o que a gente, uma sugestão, algo para a gente conseguir se reestruturar, porque não é fácil. Não, com certeza. A sua resposta cabe um sim, um não, e não estou aqui fazendo média, nem política, nem ficando em cima do muro. Eu vou explicar o porquê do sim, o porquê do não, e vocês vão entender. Existem aspectos na encarnação em que a pessoa vem com a programação que nós falamos, às vezes já nasce até com algum problema físico. Então, aquilo já está definido, né, como algo que a pessoa vai ter que lidar, vai ter que trabalhar com aquilo, que ela vai vivenciar aquele problema. E existe também, por exemplo, nesse caso que você está falando, existem doenças que são programadas, vamos dizer, nesse sentido, para eclodir em determinada idade, em determinada situação, justamente em razão de condições pretéritas. Também aqui existe uma situação de um indivíduo que está reencarnando, novamente está se olhando aquele modelo, o modelo está todo certo, e aquela pessoa que é responsável diz, bem, ele terá o problema de
uma úlcera muito séria que vai acompanhá-lo por muitos e muitos anos na sua vida, em função de problemas do passado vinculados à morte de outra pessoa por punhaladas, facadas. Então, isso é um campo vasto da gente trabalhar com ação e reação. Nesse caso que você citou, por exemplo, de um surto psicótico, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai sofrer um assédio muito grande de inimigos do passado. Mas o surto em si, ele pode não estar previsto como algo programado. Ele já pode ter uma sensibilidade, aquilo é como uma possibilidade. Nós temos que ver que essas questões kármicas, elas não são, todas elas, nós não podemos colocar dentro de uma caixa e colocar como uma coisa definitiva, milimétrica e que não possa melhorar. Tanto pode melhorar como pode piorar. Então, existem pessoas que vêm com uma programação e até com doenças e várias situações, mas pelo comportamento, pelos sentimentos, pelos atos, elas conseguem produzir matéria, energia de natureza superior que vai abrandar aquela situação que eles teriam que enfrentar. Como também ocorre o contrário. A pessoa tem uma situação relativamente tranquila, mas, infelizmente, ela vai por um caminho de vícios, de violência, de desregramentos de variadas formas, né? E o que acontece? Então, ele vai agravar a situação e muitas situações, problemas, doenças que não estavam previstas para ele naquela encarnação, elas vão surgir. Esse caso, por exemplo, de um surto psicótico, existe, de uma forma geral, né? A gente não pode generalizar, mas de uma forma geral, existe o quê? Geralmente questão vinculadas a assédios espirituais de entidades que foram prejudicadas por aquela pessoa em situações pretéritas. Ou aquela pessoa tem uma fragilidade por questões vinculadas a ela mesma, né? E por ações que ela fez não com o outro, mas com ela mesma, e então ela fica sujeita a determinadas influências. Agora, tudo isso é possível de ser o quê? Revertido, trabalhado, pode melhorar. E em situações como você colocou, é muito importante o acompanhamento psiquiátrico, médico, o terapeuta, né? Quando o médico é o próprio terapeuta também, é um psicanalista e tal, ótimo, que beleza, ou o psicólogo. Por quê? Porque essas situações, às vezes, elas são extremamente drásticas e a pessoa, nesse surto, ela pode ir para o autoextermínio, como ela pode também machucar, pode matar, pode prejudicar a terceiros. Então, não existe algo que a gente possa colocar como um padrão fechado, algo que a gente possa colocar como uma receita de bolo, né? Tem que ser visto caso a caso. O Daniel Rosa de Assis, ele perguntou assim, na programação reencarnatória, quando nessa reencarnação exercemos uma tarefa espírita, podemos estar continuando da outra ou é a primeira que atuamos como espíritas? Eu lembrei disso que você disse, complementando a questão do Daniel, é a questão de, nesses momentos ou crises que a gente retomar a nossa lucidez, no caso, o Daniel está fazendo uma pergunta referente ao espiritismo. Mas como que é importante a gente começar a mudar a nossa vibração, o nosso pensamento, seja nessa vida ou conectada a tarefas anteriores, para a gente começar a superar isso, né? Sem dúvida. E o que é importante ficar definido é que essa mudança, vamos dizer assim, interior, essa melhoria, ela é uma melhoria da vinculação à espiritualidade, a espiritualidade superior. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ser
católico, batista, protestante, não importa. Não tem que ser, o espiritismo vai facilitar. Não se trata disso. É a vinculação à espiritualidade, aos mundos planos superiores, e algo que ele comece a se autoconhecer, e com esse autoconhecimento ele possa se melhorar. Essa é uma das chaves, é uma das possibilidades. Então, o autoconhecimento vai gerar para esse indivíduo a possibilidade dele buscar uma autocura, dele se melhorar, né? Ficar bem claro também que nós estamos falando aqui de uma forma bem grosso modo, né? Que essas situações não são situações fáceis, né? Em que a cura acontece de uma hora para outra, para não criar falsas expectativas, né? No outro aspecto que o Daniel perguntou, a pessoa pode ter tido uma vinculação ao espiritismo, a uma determinada religião no passado, e numa encarnação posterior ele vai para outra completamente diferente. Não é esse o ponto importante. Como eu disse, o ponto é o que ele vai se autoconhecer e se melhorar. Pessoal, tem muitas dúvidas. Vamos lá, ué. Uma nossa querida Tereza Cristina de Fátima Silva, ela pergunta: e quando acontece uma gravidez de repente sem programar? Bom, aí essa questão ela pode estar vinculada a uma programação espiritual, pode ter sido uma programação que essa própria mulher, no caso, ou às vezes, né, um casal, já existia, ela não estava ciente. Mas quando aparece essa gravidez, vamos dizer assim, o interessante é que a pessoa pense, né, e sinta a possibilidade de levar essa gravidez adiante e ver como também um possível trabalho ou uma possível, como que eu vou dizer, um planejamento prévio que já existia. Isso não é incomum, isso ocorre. Como alguns casos também em que casais têm dificuldades, né, para gerar uma criança, às vezes adota uma criança e logo em seguida vem o filho de forma natural, né? Então, são situações que ficam a cargo, vamos dizer assim, da divindade, né? Da espiritualidade. Uma outra questão aqui. A Patrícia Ribeiro, ela pergunta: gostaria de saber mais sobre a reencarnação no caso dos transgêneros, ou seja, aquelas pessoas que possuem os dois sexos, né? Vou falar assim. Como que fica essa questão da reencarnação desses indivíduos? Às vezes tem o corpo, mas pensa como um outro sexo, por exemplo. Essa é uma questão bem delicada que mereceria uma abordagem especial, específica. Para não deixar de responder a pergunta, nós podemos encaminhar o assunto pensando que num corpo físico masculino ou feminino pode vir a encarnar uma alma que tem uma natureza diversa daquela que está se apresentando no aspecto corpóreo, não é? Então, isso pode acontecer, acontece. Um aspecto que alguns especialistas na área eles mencionam é que muitas vezes a realização, quando parte para a realização de cirurgias e para efetivamente fazer a mudança de sexo, existe um conflito no aspecto psíquico que leva a depressões, suicídios e tal.
Então, já escutei, eu não sou especialista na área, não sou médico, né, não sou psiquiatra, eu já vi algumas reportagens sugerindo que essas operações fossem muito bem pensadas, muito bem acompanhadas, para que depois não haja um arrependimento ou para que esses transtornos não se façam. Mas isso está também vinculado à área do sentimento, à área da sexualidade. Voltando agora para o Segismundo, é bem interessante, depois que fica estabelecida a harmonia entre o Adelino, que vai ser o pai, e o Segismundo, porque é promovido o encontro deles na espiritualidade, e o Adelino perdoa o Segismundo, e então fica definido que a reencarnação vai efetivamente ser realizada. Nesse momento, nesse instante em que isso fica definido, o instrutor, né, o Alexandre, junto com o André Luiz e muitos outros, eles vão trabalhar através de passes, né, magnéticos, eles vão trabalhar a redução do corpo espiritual do Segismundo. Então, através desses passes e através do que nós poderíamos reconhecer como uma hipnose profunda, ele vai adormecendo, e ao mesmo tempo que ele vai adormecendo, o corpo dele, o seu perispírito, ele vai sendo gradualmente reduzido, até ele tomar a forma de uma criança. Por que isso? Porque esta forma é que vai ser acoplada ao perispírito, primeiro ao perispírito da mãe, da Raquel, e efetivamente quando houver a ligação do corpo físico. E fica bem relatado aqui no livro o momento em que, após o relacionamento íntimo do casal, em que a situação fica toda preservada, a intimidade do casal, depois, algumas horas depois, o Alexandre, ele está conversando com a Raquel, que ela está em desdobramento, o pai também está em desdobramento, ele é levado para um outro local, e ele, Alexandre, e outros técnicos vão efetivamente realizar aquela ligação. Então, o que acontece? Ele vai dentro, ou de acordo com o que foi previsto na espiritualidade, qual é o espermatozoide apto a vincular, a trazer para aquele futuro corpo físico o planejamento que já tinha sido feito na espiritualidade. Quando esse espermatozoide ele é identificado, inicia-se no momento uma imantação eletromagnética desse instrutor para que seja ele, o espermatozoide, a atingir o óvulo para realizar a fecundação. Então, vamos dizer assim, na espiritualidade, nenhum daqueles espermatozoides poderiam ser retidos, né? Não poderiam ser prejudicados no seu caminhar, mas não existe a proibição, né, vamos dizer assim, de se incentivar aquele que é o previsto para a reencarnação. E, no caso, a reencarnação do Segismundo, com tudo aquilo que já havia sido planejado, os mapas cromossômicos, tudo. E, se nós pensarmos bem, raciocinarmos, o espermatozoide a atingir o óvulo seria sempre o mais rápido, que é o mais apto,
que é o mais saudável. Então, dessa forma, jamais haveria o nascimento de seres, de indivíduos com determinados problemas já congênitos ou com aquelas programações kármicas para a eclosão de determinados problemas. Por quê? O mais saudável, o mais forte, ele sempre estaria o quê? Apto a vencer aquela corrida. Então, todos esses aspectos da reencarnação, eles são vistos, previstos e estudados pela espiritualidade. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura para que vocês entendam, né, um pouco, percebam como que o livro trata esse assunto. Aqui logo após a situação em que a mulher pede para que o seu corpo físico não seja muito bonito, muito belo. Ela pede assim, quero vir um pouquinho feinha, né? É isso que ela pede, né? Dentro do contexto dela, da necessidade dela, né? Então diz assim: admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com a absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo, o instrutor Alexandre, ponderou: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Então aqui ele está atestando, né? Ele está falando da importância dos aspectos mentais, sentimentais para a nossa vivência de uma forma geral, para a saúde, para tudo, né? Você pode ir para cima, para baixo, para o lado, mas a importância disso na nossa saúde. Um outro aspecto aqui que nós vamos falar agora diz respeito à questão, como eu já mencionei um pouco, a questão do indivíduo que ele está encarnado, que ele tem uma programação de uma doença X e como que ele pode trabalhar com isso, como que ele pode superar, como que ele pode minimizar. Isso é muito importante no seguinte aspecto: o que vai fazer a diferença para que esse indivíduo, para que um ser possa superar qualquer dificuldade nesse sentido, é exatamente o seu pensar, o seu sentir, o seu agir de forma superior, de uma forma equilibrada. Quando o indivíduo começa a romper a casca
do egoísmo, que é tão forte de uma forma geral, pelo estágio evolutivo que nós encontramos, umas pessoas mais, outras menos, quando você consegue perceber que você não é apenas um corpo físico, que você não é apenas uma personalidade, que você não se vincula tão somente ao que você pensa e sente no dia a dia, você começa a trabalhar especificamente e naturalmente, às vezes sem o perceber, a sua natureza superior. Você começa a sair do rame-rame da vida, você começa a sair, entre aspas, daquele padrão que está reinando no meio ambiente. Quando esse trabalho íntimo, esse trabalho interno, ele está associado à ajuda a si próprio e à ajuda a terceiros, não com a vinculação, não com o pensamento de recompensa, mas quando é feito de coração, como se diz, com pureza, com inexistência desse egoísmo feroz que nós estamos falando, a vibração desse indivíduo, ele vai se tornando superior, superior, superior. Então, o eletromagnetismo que ele começa a emanar, ele é percebido por aqueles que estão ao seu redor, aqueles com os quais ele convive, e esse eletromagnetismo de natureza superior é justamente o que vai fazer a diferença para ele mesmo. Então, essa melhoria, ela começa de dentro para fora. Ela começa quando nós nos abrimos, se eu posso dizer, utilizar essa palavra, nos abrimos para a vida espiritual, porque aí o paradigma muda, né? E justamente nós estamos falando nisso, o que ocorre nas reencarnações que são planejadas, são previstas, são bem encaminhadas, e o indivíduo, quando está no plano físico, ele continua a errar, continua a se machucar ou machucar os outros. O que está envolvido nisso? Por que isso ocorre? Porque a mudança íntima, ela não é fácil. Porque o indivíduo tem a proposta da mudança. Não se trata de um indivíduo, não se trata de mentira, não se trata de um fingimento, não se trata de uma hipocrisia em alto grau. Não se trata disso. É porque ele tem a proposta da mudança, ele está empenhado naquilo, ele vem para a sua reencarnação. Mas, atrás, se eu posso usar, né, também falar dessa forma, atrás dessa encarnação, nas outras para trás, tem várias e várias e várias vivências. E nessas vivências, os corpos, o perispírito, ficou impregnado com aquilo que ele praticava, com aquilo que ele pensava, com aquilo que ele sentia. Então, a mudança, ela não é fácil por causa dessas questões. Por quê? Se fácil fosse, né, se fizesse assim e mudasse, a humanidade já estaria, vamos dizer assim, num outro grau, num outro padrão, né? Já estaríamos no paraíso muito facilmente. Agora, estamos dizendo isso não como um aspecto de desânimo, mas como um aspecto de realidade. Por quê? Porque nós temos que insistir, perseverar na nossa melhoria. Nós vamos errar, nós vamos cair, uns mais, outros menos, uns caem muito, outros nem tanto. Aí é uma questão individual. Mas, se você errou, caiu 1000 vezes, levanta 1001. Então, esse aspecto da perseverança, esse aspecto de você
acreditar em você mesmo é fundamental para que a gente possa melhorar, para que a gente possa sair dessa situação mental, energética, sentimental que nós mesmos criamos. E outro fator que é extremamente importante nós mencionarmos, citarmos, é que existe em todos nós um vício, né? E aí também, cada um no seu ponto, no seu grau, de realizarmos o fenômeno da projeção. Esse fenômeno é aquele que eu já citei aqui rapidamente, vou citar rapidamente, já falei algumas vezes, do menininho que está com o pai no jardim zoológico, ele está olhando um bicho aqui, outro ali, ele vai para a jaula do leão, o leão dá um urro muito grande e vem próximo dele. Ele sai pálido, assustado, anda um pouquinho, fala assim, pai, vamos para casa, porque eu sei que o senhor está morrendo de medo. Quer dizer, ele estava falando dele, mas ele colocou aquilo no outro. Então, nós, muitas vezes, de forma inconsciente, estamos sempre colocando o quê? A culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha mulher, do meu marido, Nós nunca, ou muito pouco, ou nós estamos sempre nos esquivando de assumirmos, nossa, sou eu mesmo, né? Eu que estou praticando isso, eu que estou realizando isso. Então, essa é uma dificuldade de uma forma geral. Então, esse fenômeno da projeção, ele tem que ser bem entendido, bem analisado, e nós temos que ficar atentos, porque é muito fácil, no plano físico, a gente cair no chamado piloto automático. E aí você sai fazendo as coisas e não percebe o que você está causando, né? O que você está praticando, o efeito que você está trazendo para aqueles que estão ao seu redor. Com relação a esse aspecto, essa dificuldade de uma realização, de uma superação de obstáculos, de uma melhoria íntima, o Marco Aurélio ali, agora há pouco, ele pedi para ele, abre o livro aqui, Pão Nosso, vamos ver se sua mão está boa. E a mão dele estava muito boa. É verdade. Caiu a lição de número 136 do livro Pão Nosso, O Espírito é o Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. A lição de 136 é assim, tem o seguinte título, melhor dizendo, conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7, 21. Vou repetir. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos, a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver, isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo,
em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Então, essa lição aqui que nós lemos, né? Eu acho que ela, como se diz ali, pela mão do Marco Aurélio, ela reflete bem o que havia falado até agora há pouco a respeito dessa bagagem, né? A respeito dessa, vamos chamar assim, dessas malas que nós estamos carregando do passado. E isso é dito por quê? Porque quando vem uma queda, quando vem o erro, né? Quando vem o conflito, às vezes é um conflito íntimo, não é um conflito com uma pessoa, né? Com um terceiro, mas o próprio conflito íntimo, a pessoa, né? Todos nós, a gente não fica bem, você fica envergonhado, dói, né? E muitas vezes você fala assim, quer saber de uma coisa? Deixa isso para lá. Como a gente diz aqui, né, em Minas Gerais, não mexer com isso não. Deixa esse trem para uma outra vida. Deixa para lá, vamos empurrar com a barriga, né? E aí a gente cai na chamada zona de conforto, porque dói, incomoda. Não quero saber disso não. Mas é justamente nesse momento, né, em que existe o conflito íntimo, que existe o problema, que a gente tem que renovar as energias e falar assim, opa, eu tenho que progredir, eu tenho que ir em frente. Não é fácil, né? A gente não está passando aqui receitinha, coisa fácil, faça assim que está tudo resolvido, sua vida vai ficar uma beleza em 2 semanas. Não se trata disso, porque seria infantil e, ao mesmo tempo, caberia até dizermos que seria uma coisa desonesta. Mas, se uma grande caminhada, né, começa com um passo, então vamos dar esse primeiro passo, vamos em frente, repetindo, caiu, levanta, não esmoreça, porque ainda que você chegue na espiritualidade sem cumprir, vamos dizer assim, aquilo que estava previsto, que você mesmo programou para a sua encarnação, mas se pelo menos houve um esforço sincero, você está de joelho ralado, olha, eu tentei, errei, mas eu estou aqui, né? Isso também é considerado. Não é que vai ser considerado como um grande sucesso, mas vê-se que o indivíduo lutou, tentou, se esforçou. Então, tudo isso é também considerado, visto, analisado pela espiritualidade. Então, essa é uma situação, é uma questão que deve ficar bem destacada para que a gente não desanime, né? Até por um aspecto muito simples. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, se nós não fizermos esse esforço, quem vai fazer? Quem vai acreditar? Porque nós estamos aqui agora. Cada um, seja para onde for, se você sai daqui e viaja, vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para o Paraná, você vai para o Nordeste, você está levando a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você pode ir com uma roupa diferente, você pode ir para a praia, você pode ir para um local frio, então você leva uma roupa adequada, mas você está levando a você mesmo, você está levando o quê? A sua própria consciência.
nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Então, estamos aqui nesse momento, amanhã estamos em outro lugar, daqui a alguns anos estaremos do outro lado da vida, mas você, como consciência, como espírito, estará sempre presente. Vou usar uma expressão errada, equivocada, mas vocês vão entender, com você mesmo. Então, este relacionamento íntimo, essa percepção que nós temos, que devemos ter, e principalmente não pela mentalização, mas pelo sentimento, que nós somos espíritos eternos, indestrutíveis, que nós sempre estaremos conosco mesmo e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos, nós assim levaremos as nossas conquistas, os nossos equívocos, os nossos erros com a gente mesmo. E nós é que vamos nos haver com isso. E não poderia ser diferente, porque senão colocaria, né, os problemas, as malinhas e tal, na porta do vizinho. Ah, ele resolve, né? Deixa para o outro, e isso é irreal. Um outro ponto muito também relevante, que a gente deve destacar, e principalmente no meio espírita, foi o que nós lemos aqui dessa lição Conflito, um pequeno trecho, que são aqui 2 linhas que eu vou reler. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É justamente o que eu tinha falado. Só um momento. O que eu havia falado antes do fenômeno da projeção, que você pode projetar, você pode colocar alguma coisa no vizinho, papai, mamãe, muito bem. Mas existe também um verdadeiro perigo de nós colocarmos as nossas inferioridades, fraquezas, equívocos na conta de obsessores. Obsessores esse que talvez não existam. Somos nós mesmos. Então nós estamos fugindo da nossa própria responsabilidade, atribuindo a um terceiro ou a terceiros algo que nos cabe. E, volto a dizer, é muito fácil, né? De certa forma, é até muito gostoso falar o seguinte: opa, não sou eu, é o terceiro, seja lá quem ele for, né? Porque eu estou o quê? Eu estou livre, eu sou muito legal, sou muito bonzinho, Mas isso é irreal. E esta falta de realidade, essa falta de conexão com o que efetivamente ocorre, ela será demonstrada, ela virá à tona, queiramos ou não, quando nós passarmos pela desencarnação. Por que isso? Porque se aqui, no meio que nos encontramos, existe uma máscara, uma persona, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós vamos lidar conosco mesmo, nós vamos lidar com a nossa criação. O local para onde nós vamos nos transferir, ele estará em sintonia direta com o meu padrão de pensar e de sentir. Então, disse o seguinte: após a morte, após o desenlace, eu não vou para onde eu quero. Ah, eu quero ir para o céu. Ah, tá, muito bem. Mas você tem capacidade para isso? Você tem
possibilidade, você tem conquistas em termos de luminosidade efetiva e real para tal. Então, a questão do desenlace é muito interessante, porque existe, nós aqui na Casa Espírita temos um leque muito grande de livros, palestras, tem um conhecimento aberto para essa situação, para que a gente possa viver da melhor forma possível. Mas nós já estamos o quê? Quem estuda, né? Tem o quê? O conhecimento, efetivamente sabe como a vida funciona com relação a isso. Agora, existem, em outros aspectos, muitas pessoas, você vê um temor à morte. Mas esse temor à morte, muitas vezes, não é o temor vinculado, não existe nada do lado de lá, porque muitas religiões não são reencarnacionistas, ok? Sem problema, cada um dentro daquilo que consegue perceber e sentir. Mas fala-se, instrui-se, ensina-se sobre a sobrevivência da alma. E é justamente essa sobrevivência da alma que traz para a pessoa, naquele momento, o quê? Opa, o que eu fiz da minha vida? Então, é como se fosse um ajuste de contas, né? Fala-se muito em final dos tempos, né? Ou melhor ainda, em juízo final. O juízo final pode ser visto de variadas formas, de uma forma muito ampla. Mas, a cada desenlace pelo qual nós passamos, acontece para nós, naquele exato momento, um juízo final. Juízo final em que sentido? Não é que vai estar lá um Deus barbudo, né? Como eu já falei algumas vezes, com um caderninho anotado, você fez isso, você fez aquilo e tal, você xingou, você roubou. Não se trata disso, mas é porque nós vamos, como eu disse, nos haver conosco mesmo, com o nosso próprio ser. Então, esse espelhamento, essa visualização efetiva de quem nós somos, muitas vezes traz medo, traz receios, traz conflitos, mas é necessário que isso ocorra para que a gente possa balizar, para que a gente possa avaliar qual foi o nosso progresso, o nosso erro, o nosso equívoco, onde eu melhorei, onde eu piorei. É indispensável essa análise. E muitas vezes no plano físico, nós estamos distraídos por muitas coisas, ou estamos com a mente voltada só para uma direção, e isso não se torna possível. Mas isso vai se realizar, isso vai ocorrer. Outros aspectos, nós já falamos aqui dos completistas, né? Já falamos aqui de situações dessas encarnações que nós chamamos que elas são programadas, né? Então, o próprio título diz: sua vida foi planejada antes da reencarnação? Muito bem. Agora, em razão do grau de consciência, de despertamento espiritual de cada um, existe um grande número de encarnações que elas são realizadas de uma forma, vamos dizer assim, mecânica. Mecânica em que sentido? Existem pessoas que desencarnam, estão do outro lado da vida e elas não têm essa percepção. Elas não conseguem se ver como desencarnados. Muitas vezes estão num local e falam assim: puxa, ninguém me visita, ninguém está aqui, onde é que está os meus irmãos, os meus filhos, ninguém aparece e tudo. Então a pessoa está completamente
embotada e completamente vinculada ao que é perceptível pelos 5 sentidos, embora ali ela já esteja num outro patamar, num outro corpo, utilizando o perispírito, mas ela não saiu daquele quadro em que ela se encontrava. Tem um livro chamado Recordações da Mediunidade, da a média Ivone Pereira Amaral, em que ela cita o caso de um indivíduo em que ela, por cerca de 5, 6 meses, em desdobramento, ela ia conversar e ajudar aquela pessoa para que ele percebesse que ele já tinha desencarnado. Por quê? Porque ele estava no ambiente físico, cuidava de uma horta e ele tinha problemas sérios de saúde, os problemas continuavam, mas ele sequer pensou e imaginou que ele já não pertencia ao mundo dos vivos, vamos dizer assim, que ele estava no outro lado da vida. E muitas dessas pessoas, elas reencarnam, como a gente diz assim, usando um pouco de gíria, no piloto automático. Elas não sabem que estão desencarnadas e quando vêm, elas se ficam sonolentas, elas vão para um sono sem sonhos e elas reencarnam. Então, isso acontece. Então, quando já existe um planejamento da reencarnação, é um ótimo sinal. Mas o meu planejamento envolve grandes problemas, dores e tal, conflitos. Sim, essa é a questão pessoal daquele indivíduo. Mas, por existir um planejamento, já existe a possibilidade de quê? De sucesso, já existe uma assistência, a pessoa pode vencer, ela talvez não consiga tudo, mas ela consegue grande parte. Então, este é um aspecto que deve ser bem trabalhado, que deve ser bem percebido. Por quê? Se nós imaginarmos no nosso planeta, nós temos muitas religiões que admitem a reencarnação, mas poucos são aqueles que efetivamente se enfronham, conhecem, porque não basta crer na reencarnação. Se uma pessoa me perguntar, você acredita em reencarnação? Eu vou falar, não, eu não acredito. Mas como você não acredita se se fala de reencarnação? Por algumas experiências, algumas situações vivenciadas, eu sei que é assim, por experiências. Então, é diferente. Porque enquanto você está na crença, a crença ela pode ser abalada, você acredita mais ou menos aqui ou ali, mas quando você vivencia, é muito diferente. Um amigo meu esteve na Índia alguns anos atrás, e na Índia existem inúmeras correntes filosóficas, religiosas, é um mundo, são várias línguas oficiais, inúmeros dialetos, então é um país diferenciado nesse sentido. E ele disse que numa cidade, eu não lembro agora o nome, ele viu assim, uns 3 ou 4 indivíduos que estavam com uma tigelinha assim, e eles ficavam assim impassíveis, e ficavam paradinhos, não faziam nada. E ele passou, foi para o hotel, quando voltou, estava lá. Aí ele perguntou para um indivíduo lá, que era o guia dele, né? Falou assim, o que esse pessoal está fazendo aí parado? Ele falou assim, é porque eles acreditam na reencarnação. Eu falei, mas como assim? Não, eles acreditam na reencarnação, acreditam na lei de causa e efeito, e eles acham que, se for mérito deles, alguém vai colocar a comida para eles. Então, vocês podem ver que esses aspectos de reencarnação tem que ser muito bem trabalhado, muito bem estudado, porque pode dar fuga para inúmeros aspectos, pode haver uma deturpação.
Então, o indivíduo fica paradinho esperando, não, a comida vai cair, o maná vai aparecer aqui, e essas deturpações são em vários ângulos. Então, o conhecimento e a experiência vivenciada, ela é libertadora dessas crenças, dessas situações que você percebe que são totalmente falhas, totalmente equivocadas. Está chegando ao nosso final, não é isso? Muito bem. Bom, sempre tem muitas coisas que a gente gostaria de dizer e tudo. Só queria mencionar o seguinte. No cromossomo, naquelas sequências de cromossomos, existe um elemento chamado telômero. Esse telômero, ele é formado por sequências de DNA, e a função disso é para que haja fechamento do ciclo de replicação das células e fazendo assim uma renovação celular. Por que eu estou dizendo isso? Porque a existência, a nossa encarnação, ela pode ser melhorada, ampliada, e até mesmo a questão de uma idade prevista como término de uma encarnação, ela pode ser superada. A espiritualidade presta muita atenção a um ser, a uma vida que está efetivamente focado em se melhorar, que está ajudando a ele mesmo e a terceiros, e eles podem, se permitido, prolongar a vida da pessoa para que ela possa aproveitar cada vez mais a sua encarnação. Nós chegamos ao final. Essas colocações, elas são feitas e são naturalmente incompletas, e a função maior é despertar a curiosidade para que vocês leiam, estudem, meditem sobre isso. Então, por último, eu reforço: Missionários da Luz. Vale a pena. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós agradecemos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo
e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água.
E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre
Assim seja.